Tempo não. Vambora para o vídeo. O controle quando o Rodriguinho... Aí tá, né? É diferente a situação do Crespo, do Abel, do Felipe Luiz. Porque uma coisa é ter um plano bom pro jogo, a outra coisa é quando você começa a perder os jogadores. E quando o Rodriguinho sente e pede para sair, ele não tinha ninguém para fazer a função no banco. Só tinha um menino da base, o Pedro Ferreira, que nunca fez um jogo pelo profissional. Aí ele coloca o Luan. Até o Luan achar o lugar dele no campo, e aí ele quase faz um gol. O Luan entra, o Marcos Antônio muda de posição. E aí o Marcos Antônio perde a utilidade, aí o Botafogo teve uma ou duas arrancadas. E o Crespo rapidamente reposiciona o Luan. E aí o São Paulo volta a ter as bolas do jogo, a bola na trave do Rigoni e essa mesmo do Luan. No brasileiro, Tironi, é raro a gente apontar uma partida ruim do São Paulo com o Crespo. Eu acho que o São Paulo fez muitos pontos e jogou quase todas as vezes bem. Inclusive quando perdeu do Cruzeiro, né? 7ª vitória em últimos 10 jogos, se eu não me engano, né? Então, né? Em casa voltou a ser um time muito forte, como habitualmente era, né? O São Paulo não ganhava do Atlético Mineiro há muito tempo, ganhou. Não ganhava do Botafogo há muito tempo, ganhou. E vai, enquanto não vem a Libertadores, vai se colocando numa posição de possível resgate via brasileiros, que ele foi eliminado, que eu acho que é o papel do São Paulo, né? E agora, eu acho que é um outro tipo de desafio, porque na Libertadores, o São Paulo passou do Atlético Nacional, mas ele não jogou bem. Bem, como vinha jogando no Brasileiro. Lá não jogou mesmo, e no Morumbi jogou primeiro tempo, né? Então, talvez reprisar ou replicar o que está fazendo na Libertadores seja o desafio. Deu para perceber também que pós-janela, a comparação, vou comparar de novo com os outros times brasileiros da Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo. O São Paulo ficou muito forte do meio para trás, acho que ele já era forte, agora com o Tolói, com o Maílton, com a recuperação dos laterais e tudo mais, você tem do meio para trás muita gente boa, mas do meio para frente falta acabamento, falta refino, falta... Né? Não vou falar que falta Vitor Roque, ou falta Rascaeta, ou falta Samuel Lino, ou falta Pedro, porque seria uma covardia. Mas, né, sem 3 centroavantes machucados, ontem o Luciano não estava, o Ferreira não estava, falta um pouco de requinte de finalização, é natural. São os limites do São Paulo para a temporada. Tolói, primeira vez, estreou muito bem, jogando pelo lado direito da defesa. Rigoni entrou no segundo tempo, foi bem também. Mas são 2 jogadores já rodados, né, são jogadores experientes, que podem até ajudar na Libertadores. Libertadores e LDU e Quito é uma outra conversa, é um outro tipo de jogo. E o que o Crespo, sem querer respondeu e deu para entender, que ele não quer superestimar a questão da altitude, né? Ele não quer, ele falou, é uma coisa que eu levo em consideração, eu já joguei, sei como é que é, mas eu não quero que isso fique como o fantasma maior, e não como joga a LDU, como é a LDU por esse jogo da quinta-feira. É um jogo muito desafiador, né? É uma outra pegada. Toda vez que jogou lá, o São Paulo penou com qualquer técnico, com qualquer elenco. E vai ser um desafio novamente lá, o Quito a primeira partida e depois o jogo da volta no Morumbi na outra quinta-feira. A impressão é que ele vai, contra a LDU, definir o parceiro do Luciano mais em cima da hora, no ataque. E a minha dúvida é se ele vai com o Rodriguinho desde o início ou se ele vai colocar mais um jogador de marcação. Quanto ao Atlético Nacional, ele foi com um jogador de marcação, né? Ele foi com o Alisson, lá em Medellín, e não deu certo. Mas temos que considerar que o Rodriguinho ainda é um jogador de formação, é um jogador que tem bons e maus momentos no jogo, ainda a questão física pesa, para ele definir qual a melhor formação para enfrentar a LDU na quinta-feira. O Crespo chegou, tinha jogador no DM, foi mais jogador pro DM, tinha molecada boa, venderam todo mundo, sai aí, vai, todo mundo. E ele ficou com isso aí, com o Tapia, com o... o Tapia. Esforçado. Galera aqui no chat tá Cara, o Tapia joga na seleção do Chile, pra você ver o nível da seleção que foi lanterninha das eliminatórias, né? O coitado da seleção do Chile. Então, por exemplo, é isso aí, é o Dineno, é o Tapia. Cara, o Dineno fez gol, você fala isso aí. Não, eu falei que agora é o Dineno. O que eu pergunto pra você é o seguinte, pra que Marcos Leonardo? Pra que o Marcos Leonardo? Então, o centroavante teve uma ontem e colocou lá dentro. Estamos foi meio estranho, né? Ele pulou assim, a bola meio que bateu nele assim, né? Não. Gol é gol. Não é titular, Braz? Peraí. É titular ou não é, o Dineno? Dineno Veneno? Lá na altitude. Então, ele eu não teve sei uma não. guarda ontem. Eu acho que pode pintar um Luciano
Adriano e Rigoni, começando contra a LDU. Altitude, eu acho que vai ser o Dineno, até mesmo pela capacidade que ele tem pra reter essa bola. Dineno Veneno? Dineno Veneno, exatamente. Porque a LDU vai ser a mesma Rigoni coisa tá sem contra o ritmo. Botafogo, Edu. Eles vão pressionar na altitude e eles vão obrigar o São Paulo a se desfazer da bola. E dentre as possibilidades do Crespo, eu tô muito curioso pra ver como o Crespo vai montar o time de São Paulo pra enfrentar a LDU na altitude, porque o sistema de marcação que o Bubu tanto elogia, né? A marcação por encaixe, Ele gosta, ele gosta, ele com gosta. perseguições individuais. Isso aí. Que o Bubu fala bastante. Tolói jogou bem, voltou a São Paulo, Tolói voltou bem. É muito difícil de fazer na altitude. Então, assim, eu tô bastante curioso pra ver como vai ser o São Paulo nesse jogo. LDU e São Paulo da LDU sempre trouxe muita dificuldade. Então não vai ser um confronto fácil, vai ser um confronto difícil e o São Paulo não vai ter o Lucas Moura. O Lucas Moura é um jogador que tá passando por esse processo, teve ali a retirada dos pontos, teve o processo ali já de correr na esteira, de trabalhar um pouco mais forte. O São Paulo trabalha com a seguinte data: possibilidade de ficar no banco de reservas contra a LDU no jogo da volta no Morumbi. Essa é uma possibilidade que o São Paulo trabalha, mas nos bastidores do clube, isso é importante, nos bastidores do clube, essa possibilidade ainda é tratada como difícil, né? Porque tá no começo da semana, retirou os pontos, vamos ver como é que vai ser a evolução. Tendência mesmo é um São Paulo passando para a semifinal, aí ok. Aí o Lucas Moura teria totais condições de reforçar o time do Hernan Crespo para uma eventual semifinal. Claro, São Paulo passando, não vamos contar aí com, né, como se diz ali na gíria, né, o negócio do ovo lá, a brincadeira do ovo. Então assim, vamos pensar primeiro em passar para a semifinal, aí sim teria um Lucas Moura 100%, mais garantido. Mas o São Paulo vai trabalhar com muito cuidado, né, essa semana para tentar ter o Lucas Moura no banco de reservas na volta contra a LDU, mas é uma possibilidade que ainda é tratada como difícil nos bastidores do São Paulo. E aí é aquela coisa. Complicar algumas questões e até tirar o dele da reta, mas acho que foi ainda pior, porque esse discurso do Casares, alguns compraram em 21, alguns compraram em 22, alguns compraram em 23, alguns até compraram em 2024. Só que em 2025 o pessoal não está mais comprando esse discurso. Inclusive, até agora, estamos no dia 11 de setembro, numa quinta-feira, a hashtag começou na segunda-feira, e ainda no assunto esporte no X, a hashtag Fora Casares é um dos assuntos mais comentados na rede social X. E olha que chegou até a ser top Brasil em alguns momentos aí durante esse período, que mostra a insatisfação também do público em relação ao presidente Júlio Casares. Enfim, Lídio, sua opinião sobre essa semana, sobre essas entrevistas, o que você achou aí de tudo do nosso querido, ou nem tão querido para alguns, Júlio Casares? Então, você falou boa parte da verdade de tudo o que aconteceu, né? A realidade é que desde a venda do Henrique Carmo, eu ia falar esse negócio do X, né? O Júlio Casares está entre os trend topics do X. Ele não saiu, mesmo com tudo que está acontecendo no país, tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos, tudo que aconteceu durante o mundo esses dias, ele continua nos mais falados do X, do antigo Twitter. E eu não sei se a estratégia que eles usaram da divulgação, da apresentação dos jogadores foi muito inteligente. Porque o que acontece? Eles fizeram lá com o Rafael Tolói. Aí se você pegasse os comentários, era tudo Fora Casares. Aí passou no outro dia, fizeram do Mailton. E hoje a mesma coisa, só tinha Fora Casares. Então, até nisso, eles erraram na estratégia. Ele que é um cara de marketing, né? Ele errou na estratégia. Ele devia ter apresentado todo mundo, pelo menos falava mal só num dia. Esquecia, caía no esquecimento, sabe? Apresentava os três num dia só e o Alexander já estava lá, já tirava foto com os três, entendeu? Já estava tudo certo. Fazia ali a entrevistinha lá na segunda-feira, foi terça, né? Terça-feira. E aí, o que acontece? Ele fez uma por dia. Aí levou pau num dia, levou pau no outro, levou pau no outro. Então, quer dizer, a hashtag não abaixou. E agora nós estamos hoje, é quinta-feira. Amanhã vai dar uma trégua, porque amanhã acho que não vai ter nada demais, assim, né? Espero, né? Porque no São Paulo a gente nunca sabe, né? Que não vai ter nada demais. Mas a verdade é que a gestão dele é muito ruim. A gestão dele é muito ruim. Eu diria até que ele já está superando a gestão Leco e a gestão Aidar. Olha que por muito menos o Aidar é difícil de bater, mas tá conseguindo. Mas tá conseguindo, ele tá chegando lá. Só falta